Muito boa noite a todos. Aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é domingo, dia 1º de junho de 2025, iniciando mais um vídeo de fechamento mensal da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Bom, iniciando aqui com a análise do índice Bovespa, fechou o mês uma alta de 1,45%, cotado a 137.026 pontos. Foi o terceiro mês seguido de alta aqui no índice, tá? Nesse mês de maio, ele chegou a romper a região dos 140 mil pontos, mas acabou recuando, principalmente nos últimos dias do mês, né? Mas ainda assim, fechando, né? Uma região de fechamento histórico, né? Até então, nunca o índice tinha fechado nesse patamar, né? Encerrado o mês no patamar aí de 137 mil pontos. A tendência do índice é de alta, né? A média móvel de 9 períodos está virado para cima. Então, vamos seguir torcendo e acompanhando o índice nos próximos meses para que nesse ano aí de 2025, né, o índice possa romper os 140 mil pontos e buscar novos recordes, né? Indo aqui para os ativos da carteira do canal, né? Começando com o Banco do Brasil. Fechou o mês de forma terrível, né? Uma queda aí de 19,05%, cotado a R$ 23,42. Durante o mês ele chegou à região dos R$ 30, tá? Mas em função dos dados divulgados, né, referentes ao primeiro trimestre desse ano de 2025, os resultados foram ruins, né? Principalmente a questão da inadimplência e a diminuição do lucro, né? Isso acabou afetando bastante as cotações do Banco do Brasil, de forma que os preços despencaram, né? Se a gente observar aqui no histórico, a última vez que o Banco do Brasil teve uma queda tão expressiva como tivemos agora no mês de maio, foi lá na pandemia, né? Quando, naquela oportunidade, em março de 2020, o Banco do Brasil caiu 40%, né? Então percebam que essa queda desse mês agora de maio é bem atípico para o banco, né? Nas quedas, dificilmente o Banco do Brasil cai mais de 10%, né? Então essa queda aí realmente foi uma queda muito expressiva, né? E veio inclusive testar, né, essa região aqui de fundo, né, na casa dos R$ 23, tá? A média móvel de 9 períodos virou para baixo, indicando aí uma reversão da tendência de alta, né? E indicando também um início de uma possível tendência de queda, tá? Mas eu acredito que o Banco do Brasil não vai cair muito mais do que já caiu, tá? Existe essa região de suporte, né? Aqui na casa dos R$ 23. Se porventura Banco do Brasil vier perder essa região, a próxima região de suporte que eu vejo aqui no gráfico mensal, né, seria essa região aqui dos R$ 20, tá? Isso analisando o gráfico mensal, né? Se a gente observar o gráfico semanal, existe uma região de suporte antes, né, que é a média móvel de 200 períodos, tá? Está passando pela região aqui dos R$ 22, né? Então, eu acredito que o papel deve estar chegando, né? E também acredito e espero, né, que esteja para acontecer aí uma certa estabilização aqui nos preços do Banco do Brasil, tá? Tendo em vista que, apesar dos resultados divulgados, os dados não terem sido muito bons, mas os dados ainda foram robustos, né? Um lucro líquido aí de 7 bilhões, né? Então, a empresa não teve prejuízo, né? Sempre bom lembrar isso. Então, acredito que o Banco do Brasil não vai cair mais tanto, tá? Mas vamos seguir monitorando, né?
Meu preço médio está aqui em R$ 26,51. Então, de um patamar de lucro, né? Nessa região eu passei agora a amargurar um prejuízo aqui, né? Mas não vou vender minhas ações, tá? Inclusive penso em fazer compras nessa região aqui onde os preços estão agora, para diminuir meu preço médio. Bom, indo aqui agora para o Banrisul, o Banrisul fechou o mês em alta de 5,21%, cotada a R$ 12,01. Se a gente olhar aqui no histórico, quinto mês seguido de alta aqui em Banrisul, tá? Porém, preocupa um pouco, né? Esse pavio enorme que ficou aqui para cima. Significa que durante o mês, né, entrou uma força vendedora nessa região dos R$ 13, né? Os preços chegaram aqui a R$ 13 e depois voltaram para a região dos R$ 12. Pode indicar aí um certo esgotamento aqui dessa força de compradora, né? Que gerou essa alta toda. Porém, se a gente olhar aqui na média móvel de 9 períodos, ela está virada para cima, né? Indicando, por outro lado, ainda uma tendência de alta. Mas é bom ficar de olho nesse pavio aqui, está indicando, né, uma força vendedora forte nessa região. Os preços chegaram a superar esse topo anterior, né? O que podia indicar que os preços poderiam vir testar essa região aqui dos R$ 14, né? Porém, houve essa força vendedora aqui nessa região, né? Indicando aí que talvez o papel tenha uma certa dificuldade para romper essa região de forma imediata. Tá? Meu preço médio está em R$ 10,37, então estou tendo um lucro aqui nessa operação. Indo para a análise do Bradesco, fechou o mês em alta de 18,13%, cotado a R$ 16,20. Foi o terceiro mês seguido de alta, né, aqui em Bradesco. Tendência de alta bem forte, né? Ele rompeu essa região aqui de topo anterior, rompeu essa região aqui também, né? Tá indo testar essa região aqui dos 17, R$ 18, né? Acredito sim que o papel tem condições de buscar essas regiões, né? Tendo em vista que os dados divulgados referentes ao primeiro trimestre foram dados bem positivos, que dá força, né? O papel continuar subindo. A média móvel de 9 períodos está virado para cima, né? Indicando uma tendência de alta aqui no papel. Meu preço médio está em R$ 11,37. Então, estou tendo um lucro aqui nessa operação de quase R$ 5, né? R$ 5 por ação. Bom, seguindo aqui, né? Banco BMG. Banco BMG fechou o mês em queda de 2,62%, cotado a R$ 3,71. O papel vem oscilando numa região aqui de consolidação já, né? Desde o final de 2024, tá? Os preços agora estão, de certa forma, se ancorando, né, na média móvel de 9 períodos, permanece virado para cima, tá? Se os preços se sustentarem na média móvel, acredito que mais cedo ou mais tarde, né, os preços teriam condições de voltar a subir, tá? Para buscar a região dos 4,40. Ela subiu bastante em 2023, 2024, né? Por isso, acredito que está vendo essa lateralização aqui no tempo, né? E em função disso, a média móvel, né, de 9 períodos que estava distante da região dos preços veio agora encostar nos preços, né, nos últimos 2 meses. E acredito sim que pode entrar uma força compradora agora, nesse momento, depois desse longo período aqui de lateralização, para os preços voltarem a subir. Meu preço médio está em R$ 3,85. Então, estou tendo um pequeno prejuízo aqui, né?
do Banco BMG. E indo aqui agora para o Banco ABC Brasil, fechou o mês em queda de 3,46%, cotado a R$ 20,95. Se a gente observar aqui, a média móvel de 9 períodos está virado para cima, indicando uma tendência de alta no papel. Chegou a romper, né, a máxima do mês anterior, porém depois acabou devolvendo, fechando em queda. Mas os dados divulgados do banco, né, referente ao primeiro trimestre, foram dados positivos, então acredito que o papel tem chance de voltar a subir, tá, e testar essa região aqui dos R$ 23. Bom, indo aqui para a nossa planilha de controle dos ativos, né, considerando o fechamento das cotações, né, na sexta-feira, que foi o último dia de negociações do mês de maio, eu estou com prejuízo aqui de 11% em Banco do Brasil, né, tendo em vista a desvalorização enorme que o banco está tendo desde a divulgação dos resultados. Lucro de 15% em Banrisul, 42% em Bradesco. Prejuízo aqui de 3% em Banco BMG, 3% em Banco BC Brasil. No geral, a carteira está com um prejuízo aqui de 3,67%, o que dá R$ 137,03. Considerando a rentabilidade, né, leva em conta os proventos recebidos por cada uma das empresas, aí eu vou ter uma rentabilidade negativa de 6% em Banco do Brasil, 18% de rentabilidade positiva daí em Banrisul e Bradesco, e uma rentabilidade negativa daí de 1% em Banco BMG e 3% Banco ABC Brasil. No geral, a carteira ainda está com uma rentabilidade positiva de 0,13%, que dá R$ 4,98. Então, aqui é importante a gente observar, né, que os proventos recebidos pelas empresas ainda estão cobrindo o prejuízo das operações, né? Isso é um fator importante de se observar. Nesse mês de maio, eu comprei, deixa eu trazer para cá, nesse mês de maio eu comprei, no dia 2 de maio, né, 14 ações do Banco ABC Brasil, a um preço de R$ 21,64, totalizou, né, uma operação, aí, um aporte de R$ 302,96 na carteira do canal. Em relação aos proventos, nesse mês de maio eu recebi 2 pagamentos. No dia 2 de maio eu recebi 42 centavos de juros sobre capital próprio do Bradesco, tá? Os pagamentos mensais que o banco faz, né? E recebi também no dia 16 de maio R$ 2,52 na forma de dividendos, tá, do Banco Banrisul. Então, nesse mês, recebi R$ 2,94, tá, proventos das empresas aí que compõem a carteira do canal. Então, agora em junho, com o pagamento de proventos do Banco do Brasil, né, o valor vai aumentar certamente. E a ideia é que agora, no mês de junho, eu já consiga superar o total de proventos recebidos ao longo do ano passado, né? Falta bem pouco aqui, se a gente for ver, em torno de R$ 3,00, um pouquinho mais, né? Um pouco mais de R$ 3,00 para superar os proventos recebidos durante o ano de 2024. Fazendo então aqui o fechamento mensal, né, da nossa carteira, encerramos então com um patrimônio, né, de R$ 3.597,01. O aporte foi de R$ 302,96, tá? Em relação aqui à rentabilidade, né, aliás, em relação à variação da nossa carteira, a carteira variou então nesse mês negativamente, né, 11,18%, tá? Uma queda significativa, né?
que representou R$ 452,68. Se a gente olhar aqui, deixa eu só dar uma olhada aqui no histórico. Em termos percentuais, né, foi o mês em que a carteira teve a maior desvalorização, né? Então, nenhum mês a gente tinha perdido mais de 10%, né? E aconteceu nesse mês de maio em função da queda expressiva do Banco do Brasil, que caiu aí quase 20%, né? E que tendo em vista que o Banco do Brasil ocupa, né, a maior percentual da alocação da nossa carteira, isso acaba se refletindo no desempenho da nossa carteira como um todo. Apesar dessa queda de 11%, no ano, a carteira do canal ainda continua positiva, tá? Em 2,29%, dá um pouco mais de R$ 80. Fazendo a comparação desde o início dos aportes, né, em abril de 2024, aí a nossa carteira está em queda de 3,67%, né, o que dá um prejuízo aqui de R$ 137,03. Isso levando-se em conta apenas preço médio, né, de compra de cada uma das ações versus o preço de fechamento, tá? Esses resultados aqui eles não levam em consideração o recebimento de proventos das empresas. No mês de maio, então, o Ibovespa fechou em alta de 1,45%, né, a 137 mil pontos. No ano, o índice acumula uma alta de 13,92%. E desde o início, né, em abril de 2024, o índice acumula uma alta de 6,96%. Tá? Então, estamos numa situação ruim aqui em relação à nossa carteira, à carteira do canal. Na comparação com o índice, né, o índice está positivo em quase 7% e a carteira do canal está negativo em 3,6%. Né? Isso na comparação desde o início. Então, preciso recuperar isso, né? E espero que isso vai acontecer ao longo dos próximos meses, tendo em vista que mais cedo ou mais tarde o Banco do Brasil vai se recuperar dessa situação apresentada no primeiro trimestre, né? Acredito que em algum momento o Banco do Brasil vai conseguir melhorar a questão da inadimplência e, consequentemente, melhorar o seu lucro. Isso vai acabar se refletindo nos preços, tá? Em relação à inflação, eu não preenchi aqui ainda porque os dados não foram divulgados, né? O IPCA é divulgado pelo IBGE ao redor do dia 10 de cada mês. Então, lá pelo dia 10 de junho, quando o IBGE divulgar, eu vou fazer o preenchimento aqui da inflação, né, referente ao mês de maio. Eu gosto de ter também esse comparativo, né, entre o desempenho da carteira versus a inflação acumulada, tá? Nesse momento, a carteira, inclusive, está perdendo, né, para a inflação, já que a inflação, né, até o mês de abril estava já em 5,78%, enquanto que a gente fechou o mês de maio, né, negativo aqui. Que mais que eu poderia falar nessa parte? Um dado importante, né, é que embora no acumulado, né, desde o início da carteira do canal, estou com prejuízo aqui de R$ 137,03, né? Porém, já recebi R$ 142,01 em todo esse período, né? Desde o início dos aportes em abril de 2024. Então, apesar dessa queda toda, né, na carteira, esse mês de maio, que joga, né, o resultado geral lá para baixo, ainda assim os proventos estão cobrindo esse prejuízo acumulado no período, tá? Pouca coisa de diferença, mas serve de alento, né? Já que com o passar do tempo eu vou receber cada vez mais proventos e esses proventos eles vão ir cobrindo o prejuízo, né? Eventual prejuízo acumulado da carteira no período. Tá? E agora indo para a parte dos gráficos, que eu gosto de também analisar a evolução do patrimônio, né? Então a evolução patrimonial mensal, tá, da carteira. Fechamos aqui o mês de maio com R$ 3.597, né?
Inclusive, olhando aqui no histórico de todos os meses, foi a primeira vez, né, foi a primeira vez em um mês, né, que o patrimônio da carteira diminui em relação ao mês anterior, tá? Isso é a primeira vez que acontece porque, normalmente, né, até então, os aportes cobriam eventuais prejuízos ocorridos no mês, né? Só que nesse mês de maio, o prejuízo, em função da queda do Banco do Brasil, foi tão expressivo, né, que o aporte que eu fiz lá no início do mês, no Banco ABC, não foi suficiente para cobrir a queda do Banco do Brasil, né? Então foi a primeira vez que, olhando aqui nesse gráfico da evolução mensal, primeira vez que o patrimônio diminuiu de um mês para o outro, tá? Acredito que isso vai acontecer mais daqui para frente, tendo em vista que o patrimônio vai ficando tão grande, né, que o meu aporte ele vai ficando cada vez menor proporcionalmente em relação ao valor total do patrimônio, tá? É claro que a ideia também é, ao longo do tempo, eu ir aumentando o valor dos aportes, tá? Mas vai chegar um determinado momento, né, que os aportes, por mais robusto que seja, não vai ser suficiente para cobrir essas oscilações da própria carteira, tá? Seguindo aqui, os proventos, né, recebidos agora em maio, 2,94, R$ 2,94, né? Apesar da queda em relação aos outros meses, foi o terceiro mês consecutivo de recebimento de proventos, né? Então foi a primeira vez que aconteceu isso, 3 meses seguidos de recebimento de proventos, né? O que é um dado positivo também, já que já era uma renda recorrente aqui para mim, né? E aqui também a comparação, né, entre a variação acumulada da carteira versus o índice Bovespa e a inflação, né, no caso aqui o IPCA. Então, o Ibovespa continua subindo, né, enquanto que a nossa carteira despencou e foi lá para os lados negativos, né, em função dessa queda do Banco do Brasil, tá? Então, desde dezembro, né, que a carteira não estava em patamares negativos. Eu achava que isso não ia acontecer mais tão cedo, né? Mas infelizmente veio acontecer agora no mês de maio em função do Banco do Brasil, né? Mas acredito aí que nos próximos meses a gente já vai sair novamente dessa região negativa. E aqui está o IPCA, né? A linha em verde. Quando os dados de maio forem divulgados, eu vou preencher. Acredito que ele vai subir mais um pouquinho, né? Porque a tendência da inflação, né, no geral, é sempre subindo. E aí a gente finaliza, né, o preenchimento aqui da planilha. Tá bem, pessoal. Então, em relação ao vídeo de hoje, seria isso, tá? Trazer para vocês aqui o fechamento mensal da carteira, né? Eu sei que tem gente que acompanha apenas o fechamento mensal aqui no canal, assim como tem inscritos que acompanham apenas o fechamento semanal e tem outros que acompanham, né, os fechamentos diários diariamente aqui no canal. Então eu gosto de fazer esses fechamentos sob a ótica diária, semanal e mensal e anual também, né, uma vez por ano, para atender todos os públicos aí que assistem aos vídeos aqui do canal. Bem, pessoal, então agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.